Olá, tudo bem? Nós estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica. Seja bem-vindo e vamos mergulhar nesse pensamento de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, paramos no último vídeo quando o João o Batista enviou alguns discípulos para perguntarem se realmente Jesus era o Cristo ou haveria de esperar outro. Então, nós vamos dar continuidade a partir do 21 e antes de tudo, nós vamos pedir a direção de Deus. E eu peço que você dê o seu gosto ao vídeo, nos ajude a espalhá-lo pela internet e, claro, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Meu Deus, venha nos conduzir e nos abençoe abrindo o nosso entendimento, iluminando a nossa mente, nos fazendo compreender a Tua vontade através da Tua palavra. Eu entrego essa meditação de hoje em Tuas mãos. Amém. No 21 ele diz, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse, ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Né? Como o bispo disse no último vídeo, nós lemos o comentário, não sabemos a razão porque ele mandou confirmar isso, mas uma coisa é certa, né? Ele estava preso porque ele falou a verdade e a verdade custou-lhe a vida, mas isso é mais importante, é que você mantenha a sua fé e boa consciência em Deus. E os discípulos que viram os milagres foram anunciar a João. Quer dizer, os milagres comprovavam, era a marca registrada do Senhor Jesus de que ele era o Cristo, fazendo e executando a vontade de Deus. O comentário do 23 diz assim, não se escandalizar. Ao falar que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar nele, o Senhor Jesus aproveitou o fato para ensinar que, diante da sua palavra, alguns se ofendem, ao invés de aceitá-la. Ou seja, há pessoas que perdem a confiança em Deus só porque não foram atendidas em suas necessidades da forma que esperavam. Outras se afastam dele porque rejeitam a sua disciplina ou a sã doutrina das Escrituras. E seguindo para o 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saístes a vir no deserto, uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O comentário diz assim, maior e menor. O Senhor Jesus reconheceu publicamente o valor de João o Batista. Ele exaltou a simplicidade, a renúncia, a humildade do profeta. Além disso, enfatizou que João não oscilava na fé como uma cana que, agitada pelo vento, balançava em todas as direções. O Salvador declarou ainda que, embora o mundo já tivesse recebido numerosos homens de valor, João superava a todos. Veja que a grandeza de uma pessoa não está associada ao cargo ou à função que ela desempenha, mas ao seu caráter e à sua comunhão com o Altíssimo. João, por exemplo, se encontrava preso e não tinha perspectiva de continuar seu ministério. E mesmo assim, o Senhor o elevou ao posto de maior profeta de todos os tempos. Mas o Salvador disse também que no reino de Deus, qualquer pessoa que vive a fé e obedece resolutamente à palavra pode vir a ser o maior do que ele. João Batista ele foi muito respeitado como profeta e o próprio Senhor Jesus testemunhou a respeito dele. Muito bom, né? No 29, e todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus,
Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Quer dizer, aqueles que creram quando ouviram foram tocados e foram batizados. Quer dizer, houve arrependimento, mas houve muitos que não quiseram ou se achavam que não era preciso, se achavam melhores, então não precisavam do batismo. 31. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que ele quis dizer com esse provérbio, é que, por exemplo, aquelas crianças representam aquela criança que não sabe o que quer. Vamos tocar uma flauta. Tocou. Ah, mas não é isso que eu quero. Vamos fazer isso. Ah, mas afinal não é isso que eu quero. Então assim eram aqueles religiosos. Eles viram João Batista. Ah, não, isso aí tem demônio. Viram Jesus e chamavam ele de comedor com publicanos e pecadores, comilão e bebedor. Quer dizer, eles nunca estavam satisfeitos. Por quê? Eles se achavam superiores e melhores do que João Batista e o próprio Senhor Jesus. Eles eram melhores do que Deus, Inimaginável. Agora o 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. O comentário diz assim: rogou-lhe um dos fariseus. Embora Simão não cresce no Senhor Jesus, nem mesmo como profeta, o convidou para um jantar em sua casa. Mesmo sabendo do coração descrente desse homem, o Salvador aceitou o convite. Por ser justo, ele queria dar oportunidade e salvação a todos. Por isso falava com fariseus, publicanos, prostitutas, doentes, pobres, ricos e muitas outras pessoas. De acordo com os costumes da época, os convidados eram recepcionados com unção feita com óleo e perfume sobre a cabeça. Além disso, tinham os pés lavados. Em alguns casos, os anfitriões dispensavam os empregados para que eles próprios lavassem os pés dos convidados, demonstrando com isso o seu apreço por eles. No entanto, o fariseu Simão negligenciou esse gesto e não fez nada para mostrar sua hospitalidade ao Senhor Jesus. Então veja que foi o fariseu que rogou ao próprio Senhor Jesus que fosse à casa dele. Quando nós convidamos Jesus à nossa vida, ele vem. Mas há uma diferença, ele vir e sair. Outra coisa é ele vir e ficar. Mas ele só fica quando as coisas estão de acordo com a vontade dele, Então ele não aceita dividir o nosso corpo com outra coisa. Por isso que ele tem que ser o primeiro. No 37, e eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, unguento. No 37, e eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Comentário: a mulher pecadora. Essa mulher não era conhecida por seu nome, mas por sua má reputação. A palavra pecadora carregava um estigma social muito grande, pois representava vergonha, erro e rejeição. No sentido moral e espiritual, ela não era bem-vinda entre os fariseus, que se consideravam tão justos, mas sem ser convidada, entrou na casa de Simão para fazer o que ele próprio, como anfitrião, não fez. E tudo que acontece em torno do Senhor Jesus tem um propósito de ensinar, de educar e de mostrar. Então, como ela entrou, não sei, mas ela conseguiu. No 38, e estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e a enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e os ungia com unguento. Comentário do 38. Aos seus pés, curvada,
aos pés do Redentor, a mulher derramou as lágrimas acumuladas por uma vida inteira e com os cabelos os enxugou. Na antiguidade, essa atitude demonstrava o mais alto grau de submissão e amor de uma pessoa. Além disso, ela os beijava incessantemente. Sem dizer uma palavra, a mulher demonstrou sua fé e a sua devoção ao Senhor Jesus. O gesto da pecadora foi espontâneo e sincero, enquanto a recepção do fariseu foi hipócrita e negligente. Por isso, ela saiu perdoada e justificada daquela casa, enquanto ele foi repreendido pelo próprio Filho de Deus. Então, que atitude essa mulher teve, né? E também muita coragem para entrar lá e fazer isso. Mas ela estava decidida. Porque, como o Senhor Jesus vinha pregando, né? E nós lemos mais atrás sobre as bem-aventuranças, sobre o comportamento. Então, uma palavra que nós ouvimos, nós terminamos tendo um encontro com Jesus, né? Não era somente estar com Jesus. Tinha muita gente que estava com Jesus, mas que depois estava no meio da multidão também gritando, crucificam, crucificam. Então, a questão não era estar com Jesus, era ter um encontro com Jesus. E essa mulher, por alguma razão, alguma palavra lhe tocou tão forte que moveu ela a fazer isso, né? Então ela gastou esse unguento. Talvez ela pudesse usar esse unguento para ela conseguir mudar de vida, mas ela decidiu lançar isso aos pés do Senhor Jesus. Quer dizer, uma atitude de muita fé que ela teve, né? Ela fez algo extraordinário naquele dia. No 39, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, quer dizer, ele só pensava, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Quer dizer, ele então pensava e julgava. Ele começou a julgar se ele fosse realmente profeta, quer dizer, ele tinha uma dúvida em relação ao Senhor Jesus, chamou ele apenas para ver se realmente era ou não era. Mas ele não tinha menor respeito a respeito do Senhor Jesus, né? Ele queria ver se ele era, se o Senhor Jesus excedia a justiça dele, porque ele era muito justo. No 40, e respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Bajuladores, né? Porque ele julgando Jesus e ainda chama-o de mestre. 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Enquanto todos discutiam, porque não conseguiam crer que Jesus também perdoava pecados, ele simplesmente olhou para ela e falou, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe, eu fico imaginando, porque foi o que aconteceu comigo e com todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, tiveram seus pecados perdoados. É como se fosse um fardo, que fosse você ficasse livre daquele fardo para sempre. Aquele fardo saiu de sobre ela, né? Que palavras! E se você crê em Jesus, nesse instante, ele fala a mesma coisa para você. Por isso que não importa o seu passado, importa é o que você vai fazer daqui para frente. Comentário: a tua fé te salvou. A fé
no Senhor Jesus é o único instrumento que garante a vida eterna ao homem. Embora aquela mulher tenha demonstrado tamanho amor pelo Filho de Deus, foi sua fé que a fez conquistar a salvação. Ao mesmo tempo em que a fé é preciosa e fundamental, ela é muito simples, por isso todos podem ter acesso a ela. Que ensinamento Jesus deu para Simão, o fariseu, para todos que estavam ali e também para os seus discípulos, né? Aquela mulher saiu dali como andando em nuvens, com certeza. Agora, Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo deles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Comentário: muito mais do que um profeta. Assim como Deus ele elogiou o caráter de Jó, o Senhor Jesus engrandeceu o caráter de João Batista. Ele recebeu a missão mais sublime, que era pregar os caminhos do Senhor, anunciando a chegada do reino de Deus. Outros profetas, como Isaías, Jeremias e Zacarias, falavam do Messias, mas nunca o viram. João, porém, não apenas o viu, como também conversou com ele e o batizou. Enquanto os líderes religiosos se calavam diante dos pecados de Herodes, João os denunciava. Essa audácia em falar a verdade despertava um ódio em muitos, principalmente nos fariseus e nos saduceus, chamados pelo profeta de raça de víbora. A intrepidez é uma das características mais marcantes na vida de quem é cheio do Espírito Santo. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós vemos essa mudança, né, quando o próprio apóstolo Pedro, antes aquele homem bruto que cortou a orelha de Malco, nós vemos esse homem dando uma aula, né, da própria palavra de Deus. Então, é o efeito que o Espírito Santo faz na pessoa. No 12, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. O comentário: violência ao reino dos céus. Ao contrário do que muitos imaginam, não se toma posse do reino de Deus sem pagar o preço da renúncia. É preciso violentar a própria vontade, ou seja, ir contra os desejos pecaminosos do coração, para ter uma vida reta na presença de Deus. Mas não são todos que estão dispostos a isso. Teoricamente, pode parecer simples, mas no dia a dia surgirão situações que colocarão à prova a nossa real condição espiritual. Então, eu acho interessante isso, né? Desde os dias de João Batista, quer dizer, desde os dias que iniciou a pregação do arrependimento. Uma vez que eu sei que preciso passar pelo arrependimento, mas negligencio ou simplesmente viro as costas e sigo minha vida pecando, então eu não tenho direito ao reino dos céus. Mas quando eu faço violência, quer dizer, violência à minha vontade, quando eu violento aos meus desejos, eu sinto essa dor.
mas ela me dá acesso ao reino dos céus. Então quer dizer, quem vai se apoderar do reino dos céus? Aquele que negar a sua própria vontade. No 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinzas. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. O comentário: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Essas duas cidades tiveram a oportunidade não apenas de ver os prodígios realizados pelo Senhor Jesus, mas também de ouvir falar a respeito do reino de Deus. Porém, ainda assim, não se arrependeram dos seus pecados. É exatamente isso que tem acontecido com muitas pessoas que, embora tenham recebido grandes dádivas e ouvido tantas mensagens de salvação, não se convertem dos seus maus caminhos. Que desculpa terão no dia do juízo se optaram por não aproveitar nenhuma oportunidade que lhes foi dada? Por outro lado, há casos de pessoas que não receberam milagres, mas, ao ouvirem a palavra de Jesus, de Deus, abriram o coração e se entregaram ao Senhor Jesus. E é verdade, isso acontece aos montes na igreja. E seguindo aqui no 23, e tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O comentário: e tu, Cafarnaum, essa foi a terceira cidade a receber o lamento de Jesus. A região da Galileia, onde se localizavam Corazim, Betsaida e Cafarnaum, foi onde se concretizaram os maiores milagres realizados pelo nosso Senhor Jesus. Cafarnaum era uma cidade próspera e isso tornava seus moradores orgulhosos a ponto de rejeitarem a salvação oferecida pelo Messias. Esse lugar representa aqueles que pensam que não precisam de nada, que estão bem e que não necessitam de arrependimento dos seus pecados para serem salvos. Essa é a pior condição espiritual a que uma pessoa pode chegar. Esse orgulho que a faz se exaltar até o céu é que vai abatê-la até o inferno. Há muita gente nas igrejas e fora delas tomada pelo orgulho religioso, isto é, pelo orgulho das obras praticadas, e esquece que a principal virtude para entrar no reino de Deus é a humildade. Eu acho muito forte. Se você tiver oportunidade um dia de ir a Cafarnaum, você só vai encontrar ruínas. Ela não existe mais. Existe apenas restos do que foi uma cidade tão próspera, né? Mas por quê? Porque elas foram incrédulas, né? Assim também aquela pessoa que, apesar dela estar na igreja, mas a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro. O que será dela, né? Hoje ela é jovem, ela tem futuro pela frente, mas ela despreza a Deus. Então, vai haver rigor para ela, mais do que para o incrédulo que não está ouvindo a palavra de Deus. 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, se você entende a palavra de Deus, você faz parte do mundo dos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve.
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quem revela o Pai para a pessoa é o Filho. Às vezes a pessoa está na igreja há tantos anos, mas não conhece a Deus. Ela nunca teve esse encontro, então ela também não foi perdoada. E aqui ele está falando que quem faz esse encontro do Filho com o Pai é o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O comentário do 28, vinde a mim, esse grande convite é para todos os que estão cansados de sofrer, que vivem deprimidos, tristes, angustiados e atormentados pelo medo, que estão afligidos pelos problemas familiares, pelos vícios, pelas doenças e por tantos outros problemas. O desejo do Senhor Jesus é dar o alívio para aqueles que sofrem, removendo o fardo de dor e o tormento que tem carregado. Mas é preciso que cada um entenda que não é porque alguém está sofrendo que Jesus irá ao seu encontro para libertá-lo. É preciso o exercício da fé para que o milagre aconteça. Isso é, a pessoa tem que tomar a atitude de buscar o Salvador para receber de suas mãos a vida abundante que ele prometeu. Então, aqui está um dos grandes versículos para todas as gerações em qualquer período do tempo. Aqueles que estão cansados de sofrer, que estão oprimidos, venha Jesus. Se você ainda não o conheceu, venha Jesus. Aceite-o na sua vida como seu único Senhor e Salvador. Terminamos. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E esse último versículo demonstra exatamente o que Jesus quer fazer por aquelas pessoas que sofrem com o mal do século, a depressão. Ela pode fazer N tratamentos, pode tomar ansiolíticos, ela pode tomar todo tipo de antidepressivo, porque nenhum deles devolve àquela pessoa depressiva a alegria. Mas diferente de Jesus, quando você tem esse encontro com Ele, Ele vai te dar alegria eterna. Minha amiga, meu amigo, se você está enfrentando uma luta, você está num período difícil, obscuro, em depressão, saiba que Jesus, Ele quer trocar de fardo com você. Você pega esse fardo que você tem carregado, o fardo da dor, da perda, da tristeza, da angústia, entregue para Ele. Ele vai dar o fardo dele que é leve, é fácil de carregar. Por isso, Ele quer dar para você a alegria que não é encontrada neste mundo, mas é encontrada em Jesus. Você pode encontrar nele, tá bom? Procure uma igreja. A igreja vai te ajudar a se levantar e você vai dar testemunho ainda de que Deus mudou e transformou sua vida, tá bom? Deus abençoe e ilumine você.